Convidar a igreja para fazermos a leitura da palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Lucas 23, versículo de número 39 ao versículo de número 43. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, diz assim: um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação ou a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhes respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Pai eterno, obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Nos conduz, Senhor, neste momento de reflexão da palavra do Senhor. Fale conosco, fale com o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Não sei se você já ouviu alguém falar a seguinte frase. A gente fala assim: eu não tinha muito o que fazer. Ou era assim ou era assim mesmo, né? Alguém falar assim: estou entre a cruz e a espada. Você já viu alguém falar essa palavra? Às vezes a pessoa fala assim, né? Quando está em dificuldade, está em crise. Nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades, muitas crises, muita turbulência na vida. E a vida espiritual e a vida sentimental não é diferente. Não é diferente. Até porque uma pessoa nos pediu oração, dizendo que tinha uma pessoa que tinha, o esposo tinha pego Covid, e disse que ele estava bem, mas estava com muito medo. Como é que não fica com medo se... Não é só porque tem morrido muita gente, mas toda hora, assim quando apareceu o vírus, a conversa é exatamente essa. É como se, tipo assim, não tem jeito, foi exatamente isso. Mas nós temos um Deus que está no nosso meio e que opera grandes maravilhas nas nossas vidas. E Deus vai, no meio das coisas, no decorrer da caminhada, Deus vai abrindo portas para ajeitar um medicamento aqui, outro ali, né? Eu lembro que lá no nosso interior, quando diz que quem não tem tu é tu mesmo. A gente não tinha outra coisa, se apanhava doente, aparecia doente de uma hora para outra. Falei que a palavra igualzinho, nós lá no Nordeste, apanhava doente. E a gente corria lá no mato, lá na frente ali o pátio, onde ficava o gado, as ovelhas, malhada. E nós arrancávamos um pé de velame. Velame, não sei quem conhece velame. E a gente arrancava, e quando não fazia o chá da folha, fazia da raiz. E a gente ficava bom. E aí a gente não sabia nem bem que doença era, mas ficava bom. Irmãos, eu acho que quando nós colocamos a nossa fé em ação, a Bíblia deixa claro que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Se você disser que tem sonhos, mas se você não lutar para que esses sonhos venham se concretizar, nunca vai chegar em lugar nenhum. E nós precisamos de ter sonhos, e nós precisamos de lutar, fazer com que os sonhos venham se realizar, venham transformar em realidade. E é assim que nós temos que fazer. Então essa história de entre a cruz e a espada, ou entre a cruz e o punhal, como algumas pessoas falam, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que ali estava Jesus na cruz, estavam dois ladrões malfeitores, um de um lado e o outro do outro. E esses ladrões malfeitores, um deles aqui deixa bem claro, um vai ainda dar uma cutucada em Jesus e diz: tu não é Deus, tu não é o Cristo, né? Porque não salvou você e a nós também? E às vezes nesse momento de pandemia,
E já ouvi algumas pessoas dizer: cadê os pastores que operam milagres? Eu sei que esse pastor aqui não opera milagre, mas o Deus desse pastor, o nosso Deus, opera milagres sim. E Deus opera milagre na hora que Ele quer, Ele opera na hora que Ele quer. E Ele faz o que Ele quer, que tem que ser feito. Nada é impossível para Ele, com certeza nada é impossível, tudo é possível. Ele diz: alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor: não há. Estéril vira mãe e filho, mudo fala, coxo anda, surdo ouve, defunto ressuscita. Não é assim? A mãe está falando uma coisa interessante no período da oração. Eu tenho certeza, eu tenho perguntado muito para Deus sobre isso, sobre esses movimentos. E quem me conhece, quem congrega aqui conosco aqui, sabe que eu passei muito tempo falando na questão da conta não fechar e também falando muito de crise. Eu vinha falando direto de crise, muito antes de instalar essa crise. Eu sempre vinha falando em crise. Crise é momento, é terreno fértil para o milagre acontecer e tal. Muitas vezes, irmão, Deus permite que algumas coisas cheguem até nós para mudar a situação da nossa vida, porque como está, não dá para continuar. E eu percebo que nós, como cristãos, nós temos andado de uma forma que a maioria não tem agradado a Deus. E eu estou falando, jogando para ninguém, eu jogo para mim. Quando olho para mim, o pastor Jurandir, eu vejo, não sou o mesmo há alguns anos atrás. E você fica o tempo inteiro dizendo que você, pedindo a Deus para te ajudar a mudar, que você vai ler mais, que você vai orar mais, que você vai fazer mais. E o dia amanhece, sempre tem uma segunda-feira, né? No domingo a gente escuta a palavra toca na gente. Eu lembro um pastor aqui, um amigo meu, pregou aqui e falou assim: tem muita gente de segunda-feira. E tem, que a gente escuta o sermão, escuta a palavra sendo pregada, Deus fala conosco e nós projetamos dentro de nós que amanhã, segunda-feira, nós vamos ser diferentes. E segunda-feira chega, e a terça-feira, e assim por diante, a semana acaba, e nós não fazemos nada para mudar. Nada para que as coisas aconteçam. E aí você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus parou de enxergarmos, de olhar para nós, olhar para a terra e cuidar de nós? Lógico que não. E o amor de Deus nunca esfria, e nunca acabou o amor de Deus para conosco. Deus continua nos amando, independente se a gente é bom ou não. Agora tem uma coisa, a Bíblia é recheada de mensagens, de palavras, passagens bíblicas que falam da bênção. Isso no decorrer da obediência. Não é do serviço, não é por eu ser bonzinho, não é por o Jurandir praticar boas obras, porque a salvação independe disso. Boas obras, isso vem de que eu já tenho fé em Cristo, eu aceitei a Cristo, eu recebi as instruções de Cristo, e agora eu vou fazer a aplicação da fé que chegou até mim. Eu vou praticar porque eu conheço o amor de Deus para comigo e para com os demais. E eu estava vendo aqui, um dos camaradas, dos ladrões malfeitores, imediatamente ele repreende aquele camarada lá e ele diz: rapaz, você nem na mesma condição, nós estamos na mesma condição aqui, não tem nenhum dos três melhor aparentemente. Todos estamos sabendo que vamos morrer. No tocante à morte, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, quando pecamos, quando o primeiro homem lá, mas a Eva pecaram, nós recebemos a sentença, e a sentença que nós recebemos foi de morte. Foi de morte. Mas agora eles estão ali, um de um lado, outro do outro, de alguém que pode dar vida eterna, e ainda estavam duvidando. E com certeza, pelo que eles falam aqui, pelos relatos, eles sabiam muito bem que Jesus é o Cristo. Mas o camarada estava lá, querendo prova de que se ele realmente era Cristo, ele fizesse alguma coisa. E não era bem assim. A operação, a vontade de Deus,
Ela não acontece dentro da minha vontade, dentro da minha hora, mas é na hora dele, na vontade dele. E quem somos nós para ficar questionando Deus? Sendo que nós temos que obedecer. E esses camaradas, naquele momento que eles tinham que fazer era obedecer. Ainda bem que aconteceu com um ali. E às vezes a gente fica pensando que os dois são ladrão, malfeitor, vão todos os dois para o inferno. E a gente às vezes tem essa mania de querer fazer esse julgamento. O camarada fez aquilo ali, nossa, é uma coisa horrível, né? E com certeza esse camarada não vai ter perdão. Mas olha só o que aconteceu ali. Aquele segundo malfeitor vira para Jesus e pede para Jesus lembrar dele. E Jesus deu uma resposta imediata ali, uma coisa maravilhosa. Ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Coisa interessante, coisa linda, maravilhosa. Então nós podemos ver aqui que esses homens estavam entre a cruz e a espada. Eles estavam na cruz, literalmente estavam crucificados. E o que significa a cruz? A cruz significa, irmãos, a vida significa existência, que se refere à vida, né? Existência, vita, do latim vita. E o estado de atividade incessante comum aos seres organizados, isso é vida, isso é falar de vida. Então é um período que decorre entre o nascimento e a morte de um ser vivo. Então vida. Então, por extensão, vida é o tempo de existência, o funcionamento de alguma coisa, né? A durabilidade desse determinado objeto, né? Geralmente o fabricante diz tantos anos. E aí vem a cruz. E a cruz, para alguém morrer na cruz, era para um grande malfeitor. Mas o pastor Jurandir agora tinha ali um que não tinha feito mal algum. Sim, Jesus não havia feito mal algum, mas na concepção das pessoas, dos seus acusadores, Jesus era um blasfemador. Na concepção daquelas pessoas que levaram ele à cruz e que apontaram, quem conhece a Bíblia sabe que antes houve, o camarada queria soltar Barrabás, o imperador queria soltar Barrabás. Mas quando foi na hora, eles gritavam, e não, eles queriam que soltasse, em vez de soltar Jesus, de soltar Jesus e ficar com Barrabás preso, eles clamaram pedindo a soltura de Barrabás, que era um ladrão, malfeitor. Eles trocaram Jesus, o justo, o inocente, o homem verdadeiro, por um ladrão malfeitor. Então solta Barrabás e crucifica Jesus. E eles pedem a crucificação a Jesus, um homem justo. Então na concepção deles, Jesus não era justo, porque eles empurraram ele para o madeiro. E então a cruz, nesse sentido figurado, para nós cristãos sabemos que, nesse sentido figurado, representa o quê? Representa sofrimento, crucificação, turbulência, tribulação, angústia, agonia. Você já parou para pensar a agonia, a angústia que Jesus passou naquela cruz, sem ter nenhum pecado, mas fazendo isso pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado dessa humanidade toda? Nós precisamos de pensar, de parar de pensar e refletir que por mais que seja difícil a nossa vida, por mais que esteja difícil o momento, nós estamos bem, porque a misericórdia de Deus opera e se renova a cada manhã. Aí quando nós estamos sabendo, fulano morreu, outro morreu ali, outro morreu acolá, e nós estamos vivos, nós temos que todos os dias celebrar a vida, porque Jesus é bom. Jesus é bom. Enfrentou a cruz no meu lugar e no seu lugar, porque a cruz era para um grande malfeitor. E quando nós vamos para a vida antes da cruz, nós vemos aqui dois ladrões ali.
E aquele homem provavelmente não tinha uma vida antes da cruz, porque a vida dele era de fazer o mal. E também ele era anônimo, ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém via falar daquele homem nos escritos, nas coisas, mas agora ele entra para a história, pois seus atos falavam por si. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Este homem é justo, mas nós somos injustos. Nós estamos aqui porque somos culpados realmente, somos culpados de fato, mas este homem não pecou para estar aqui. Então, irmão, aleluia. As obras daqueles homens tinham levado ele à cruz, mas Jesus estava ali por causa da mais obra dos outros, mais de terceiros, inclusive daqueles homens que estavam ali na cruz. Então, como era a nossa vida antes da cruz, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23 a 25, ele diz: porque todos pecaram, como eu mencionei ainda agora, destituídos estão da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para quê? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, esse texto nos traz aqui sobre esse assunto, fala bem claro sobre esse assunto. Então, nós não tínhamos a esperança, mortos, a sentença de morte nós recebemos, e andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Não tínhamos acesso a Deus, nós não podíamos chamar Deus de Pai, nós éramos inimigos de Deus, a ponto que às vezes a gente fica assim, eu fico pensando: Deus, esse pessoal foi muito ruim, levar o seu filho à cruz, mas eu fico pensando, se fosse hoje, talvez nós fizéssemos o mesmo. Isso, pior. Então eu fico pensando, se aquele povo era difícil, imagina nós hoje. Irmãos, aí nós fomos olhando e vendo que a cruz, lá na cruz, aquele homem encontrou vida. Estavam dois homens ali que eram condenados como nós, condenados à morte, mas lá ele encontrou vida na cruz. E às vezes, irmão, nós passamos a vida inteira de bem com a vida, gozando dessa vida aqui, sem ter problema algum, mas também não encontramos com Jesus, que é aquele que nos dá a vida eterna. E às vezes é preciso acontecer uma crise, acontecer algo ruim, difícil, é preciso aparecer uma cruz, é preciso a gente estar em agonia, em aflição, em dificuldades, em dores, para aceitar que Jesus é Senhor da nossa vida, para pedir socorro para Ele. Nós doemos a cabeça e tomamos Anador, Dipirona, Novalgina. E nós sabemos que se nós orarmos, Deus pode tirar a dor de cabeça imediatamente, sem precisar de tomar remédio nenhum. Mas primeiro nós vamos para a farmácia. E nós passamos a vida inteira falando de fé e reclamando que os outros não têm fé. Ainda falamos, eu não estou dizendo para ninguém não tomar remédio, sei que a medicina se completa, a cura divina e a medicina se completam. Na companhia de Jesus tinha um médico, que era exatamente Lucas, o médico amado, como a Bíblia diz. Mas acontece que a gente geralmente só deixa para exercitar a fé quando estamos já em aflição, em dificuldade. E um daqueles malfeitores, ainda bem que ele conseguiu fazer isso, mesmo já na cruz, mas ele encontrou com Jesus e recebeu vida e vida eterna. Quando Jesus morre e desce ao paraíso, aquele homem com certeza ele diz, foi promessa de Deus, promessa de Jesus, ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus é maravilhoso.
E Ele não tarda em nos perdoar. E não olha para a quantidade de pecado, porque a Bíblia, se você for olhar, você encontrou em algum lugar a Bíblia escrita a palavra pecado no plural? Está pecado. Pecado. Pecado é pecado. Mas você pode dizer assim, que isso não era ruim demais, como é que Jesus perdoou, e por que nós ficamos enrolando para perdoar as pessoas que nos ofendem? Acontece uma coisinha desse tantinho, a gente leva a vida inteira agora, até fala com a pessoa, mas fica com diferença. Deus não quer isso de nós. Vai esperar o quê? Vai esperar agonia, angústia, uma tribulação na sua vida para você lembrar que precisa de perdoar alguém. Para você lembrar que precisa de mudar algo na sua vida. Para você lembrar, para nós lembrarmos que há um lugar no nosso íntimo, lá dentro de nós, que nós estamos com ele fechado, não abrimos nem para Deus operar. Como aquele outro malfeitor que estava do outro lado. Não abriu, mesmo em dificuldade, não abriu a sua vida para Cristo. Então há um ponto importante quando se fala de salvação. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E diz logo, não vem das obras, já mencionei isso aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Então, irmão, salvação não é conquista do homem. Ninguém se salva por mérito próprio. Ninguém se salva porque é bonzinho. Nós nos salvamos em Cristo Jesus, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Salvação é favor de Deus, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá porque Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. As pessoas que me conhecem sabem que de vez em quando me perguntam como que eu vou. Eu digo o quê? Melhor do que mereço. Melhor do que mereço. Eu já poderia ter morrido, já poderia ter partido, e talvez não para o céu, mas para o inferno, porque eu não queria saber de Deus. E eu estava dando uma olhada lá no Facebook e conversando com a minha esposa, e eu falei, amor, essa foto aqui, esse menino aqui é conhecido como Deusinho, né? João de Deus, o nome dele. E a mãe dele, a mulher que, quando ela queria falar de Jesus para mim, eu corria e dobrava as esquinas. E eu dizia, lá vem aquela velha chata, enjoada. Eu tinha uma raiva da tia Iracema, que era a mãe desse menino. Eu vi o rosto dele, ele estava morando em São Paulo. Eu vi o seu rosto, sua foto. E aí eu falando para minha esposa, eu disse, olha, filho da Iracema, isso é uma coisa boa. A velhinha que tu tinha tanta raiva, mas Deus usou, abençoou. Abençoou para quê? Mesmo eu torcendo, dobrando as esquinas para não ouvir falar de Jesus, as orações me alcançaram, a misericórdia de Deus me alcançou. E não diga que o fulano não tem jeito, continue orando, não desista, insista e apresente para Deus, porque Deus está no controle de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Pode ser no último momento, mas a salvação vai chegar em nome de Jesus. Aquele homem, aquele ladrão, ele confessou a sua culpa. Ele admitiu que o sofrimento dele e do seu companheiro era justo, era merecido estar ali. Mas o de Jesus, como eu já mencionei aqui, não. Aleluia. Vivemos numa época, irmão, em que as pessoas gostam de transferir a culpa para os outros. As pessoas são artistas
na fuga da responsabilidade de suas ações. Neste momento, estão procurando quem é culpado de ter morrido tantas mil pessoas no país, no nosso Brasil. E nós sabemos que é uma doença. Mas ele fica procurando presidentes para ser cúmplices, governadores para ser cúmplices, prefeitos para ser... Tem lá as suas falhas? Tem. Passaram um monte de tempo aí preparando estádios em lugar que não tem nem time de futebol, de primeira divisão. Mas fizeram megas arenas para receber uma Copa do Mundo. E esqueceram de investir nos hospitais, nas clínicas, na saúde. Não é isso? Deixaram as coisas à mercê. As pessoas entregam ao caso. Mas Deus está no controle de tudo. Deus não abre mão de nós. Deus cuida de nós. E às vezes um dia eu estava conversando com a minha esposa lá e a gente ficou, toda vez que fala em cifras, é milhões, é muito dinheiro. E aí ela falou assim, meu Deus, de onde vem tanto dinheiro? De onde vem tanto dinheiro? Eu falo, gente, é a bondosa mão do Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa...